Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Professor Diego Casagrande aqui da disciplina de habilidades interpessoais, soft skills. Vocês devem estar estranhando, né, o porquê desse vídeo gravado, porém a gente já conversou aí em nossa última aula, né, presencial aí, que foi no dia 17/11, na última sexta-feira. E por que eu estou gravando esse conteúdo, pessoal, essa aula? Né? Porque foi relatado aí por vocês que na próxima sexta-feira, dia 24/11, vocês terão um exame de proficiência em inglês e esse exame vai acabar durando aí o período da nossa aula, né? Vocês vão iniciar aí por volta das 9h30 e esse exame está previsto para terminar aí mais ou menos meio-dia, né? Então vai pegar uma boa parte da nossa aula e como a gente conversou, né? É até de certo ponto de vista inviável que vocês terminem esse exame e assistam a aula, até porque é um exame cansativo, desgastante, né? E a gente também teria pouco tempo para trabalhar, né? Diante disso, então, pessoal, qual foi a solução encontrada, né? Que inclusive eu conversei com vocês em sala na aula do dia 17, né? Que o conteúdo dessa aula 5, desse último tópico daqui da nossa ementa, né? Fosse trabalhado por mim de forma virtual. Então, eu me propus a fazer essa videoaula, né? Claro, de uma maneira um pouco mais enxuta em relação à aula convencional, para que esse assunto possa ser trabalhado com vocês, a gente consiga finalizar o conteúdo programático, finalizar a ementa, e vocês estejam aptos aí para realizar a prova no dia 1º/12, tá? Então, é uma forma da gente conseguir contemplar, terminar o conteúdo, né? E eu poder cobrar, obviamente, esse conteúdo de vocês também na prova, tá? Então, pessoal, as aulas 3 e 4 já foram trabalhadas presencialmente, né, nas semanas anteriores aí que nós nos encontramos ao longo desse segundo bimestre. E agora a gente vai trabalhar então o conteúdo da aula 5, né, que é o nosso último item da ementa, falar um pouquinho então sobre liderança, gestão de conflitos e poder, tá? São assuntos, pessoal, que têm total correlação aí com os tópicos anteriores da disciplina, né, em relação ao que nós discutimos até agora. Liderar pessoas é fundamental, né, e liderar pessoas exige comunicação, exige relacionamento interpessoal, né? Quando nós estamos inseridos em grupos e estabelecemos aí relações interpessoais, a tendência é que apareçam conflitos, né? Os conflitos eles são um produto da interação, né? A partir do momento que você tem duas ou mais pessoas com visões, opiniões e posturas distintas diante de uma situação ou caso, né? Os conflitos estão formados e a questão do poder seria o tanto de autonomia que nós temos perante uma outra pessoa dentro de uma determinada relação, tá? Então a gente vai trazer essa visão para vocês e com isso fechar a nossa ementa, tá? Então aí depois esse vídeo aqui, obviamente eu sugiro que vocês assistam ele todo, né? Porque seria nossa última aula, né? E aí tendo dúvidas, tendo comentários, apontamentos, né? Vocês vão ter a oportunidade de entrar em contato comigo para sanar, caso seja necessário, tá? Então, começando aqui, pessoal, falando um pouquinho melhor sobre o conceito de liderança, tá? O que é o líder, pessoal? Qual que é o papel do líder? O líder é aquele que influencia um grupo, que coordena um grupo, que é visto pelos outros, né, como referência, como parâmetro, como norte, né? Então, o líder realmente ele é uma autoridade formal dentro de um aglomerado de pessoas, que pode ser um grupo ou uma equipe, né? Há uma distinção aí conceitual entre grupo e equipe, isso a gente não vai trazer agora, mas basicamente o grupo é uma formação de pessoas, né, uma aglomeração de pessoas, né, uma junção de pessoas. Uma equipe são pessoas aglomeradas, porém com objetivos devidamente coordenados e delimitações, responsabilidades definidas, né? O líder, então, é a pessoa que gerencia esse grupo, que administra esse grupo, que dá as coordenadas de quais ações e posturas, né, e decisões esse grupo deve tomar. Então, o líder é fundamental numa empresa, em qualquer contexto, né? E cabe a esse líder ter competências socioemocionais e comportamentais bem desenvolvidas ou aperfeiçoadas ao longo do tempo, né? O líder normalmente ele chega na posição de líder pelas competências técnicas que ele tem, né? Pelas hard skills, ou seja, pelo trabalho que ele desenvolveu nas funções de nível operacional, e depois que ele ocupa a liderança, ou ela, né? Seja um homem ou uma mulher, aí sim que ele precisa desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Porque ele vai ter que lidar com pessoas, delegar ordens, né? E isso exige uma articulação muito adequada para que isso seja feito da maneira correta, tá? Então os líderes hoje há muitos anos, já são fundamentais para que o grupo funcione bem e para que os objetivos sejam atingidos dentro de determinada relação imposta, tá?
Que é liderar, então, pessoal? É orientação, é estímulo, é coordenação, é supervisão, né? Esse é o papel do líder, né? Fazer com que as pessoas sejam conduzidas ao caminho certo para fazer determinadas coisas, né? E não é só coagir as pessoas. Aliás, né, a ideia é justamente não coagir as pessoas, mas sim orientá-las para que sigam o caminho certo, né? Então, o próprio Lacombe fala que o líder é aquele que mostra o caminho, né? Que fala como fazer, não só o que tem que ser feito, mas como fazer, né? E faz junto com os liderados, né? E aí tem uma pergunta, né? O líder já nasce pronto ou ele pode ser formatado? Na verdade, a gente pode construir líderes, né? Formatar líderes, capacitar pessoas para se tornarem líderes. É óbvio que algumas pessoas que têm mais facilidade de relacionamento, de comunicação, estão talvez um pouco mais aptas para assumirem essas funções, vão ter um pouco mais de facilidade. Mas ninguém nasce líder e ninguém nasce não líder. Isso pode ser trabalhado ao longo da vida, né? Desde que a pessoa tenha interesse em assumir essas funções de caráter mais estratégico, de caráter mais interpessoal, tá? O líder, então, né, de acordo com Harry Truman, ele fala que o líder é aquele que tem capacidade de conseguir que outras pessoas façam o que não querem e ainda assim gostem de fazê-lo. Veja só, né, é um desafio significativo, né? Convencer ou influenciar ou de certa forma fazer com que as pessoas executem tarefas ou realizem funções das quais elas não gostem ou não queiram, né? Como que os líderes conseguem fazer isso? Pela capacidade que eles têm de influenciar, né? De gerenciar a relação entre as pessoas, tá? Características importantes do líder, né? Saber onde quer chegar e capacidade de persuasão, ou seja, capacidade de convencimento, porém fazendo isso de uma forma ética, transparente, né? Com alto grau de moralidade, né? E aí fica a seguinte pergunta: o que é melhor, né? O que é o mais adequado? Qual situação é mais favorável? Ser um líder amado ou ser um líder temido, né? O que é melhor enquanto indivíduo? Que as pessoas te amem, né? Amem você ou te odeiem, ou te temam, né? Tenham medo de você, né? O ideal é que o líder seja, na verdade, o meio termo disso, que as pessoas gostem do líder e que as pessoas respeitem pela pessoa que ele é, né? Pelas referências que ele transmite e não necessariamente pelo cargo que ele ocupa em termos de hierarquia, né? Esse é um ponto importante para a gente pensar. Algumas diferenças entre líder e gestor, tá, pessoal? O líder normalmente tem uma função um pouco mais de articulação, né? De comando, de inter-relação, de comunicação, né? E o gestor tem mais aí atribuição técnica, né? De coordenar tarefas, executar atividades, administrar, enfim, mensurar recursos. Nem todo gestor necessariamente é um líder. Você pode ter bons gestores que administram adequadamente os recursos de uma empresa, o que não significa que ele é um bom líder, no sentido de se comunicar, trabalhar em grupo, né? Articular pessoas, e da mesma forma o oposto. Você pode ter bons líderes que coordenam bem as pessoas, articulam ideias, né? Mas não necessariamente sabem gerenciar outros recursos técnicos e produtivos da empresa. Então o líder está mais ligado à gestão de pessoas, né? E o gestor está mais ligado à questão da gestão dos recursos da empresa de uma forma geral. Também pessoas, mas recursos mais amplos, né? Então o líder ele tem essa questão de orientar o grupo e coordenar o caminho daquilo que tem que ser feito, tá? Em relação a uma equipe de trabalho. Os 3 principais tipos de líderes, tá, pessoal? Então a literatura, de uma forma geral, ela traz aí esses 3 principais estilos de liderança, né? Os mais conhecidos aí no campo acadêmico: o líder autocrático ou autoritário, né, que a própria figura mostra, aquele que delega ordens fortemente, é totalmente coercitivo, né? O líder democrático e o líder liberal, né? O laissez-faire, que chama liberal, né? Seria o liberal. O líder autocrático, pessoal, é aquele líder que ele, age de uma maneira totalmente impositiva. A única verdade é a opinião dele. Ele delimita o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e cabe aos liderados, né, ou às pessoas que estão submetidas a ele, respeitarem e cumprirem as regras que ele impõe. Ou seja, o líder autocrático ele é autoritário, ele não ouve ninguém, as pessoas devem fazer as coisas exatamente como ele delimitou, mesmo que essa coisa, mesmo que não seja o que ele delimitou, não seja a melhor alternativa. O líder democrático seria o estilo de liderança adequado, a liderança mais justa, né? Quando você procura ouvir as pessoas, né? Tenta promover a participação dos colaboradores, né? E ao mesmo tempo, o líder
segue, né, tendo a sua postura, a sua opinião, a sua posição, tá? E o líder liberal é aquele que deixa, né, no caso, os colaboradores totalmente à vontade para decidirem o que deve ou não ser feito. Ou seja, o líder está lá apenas como uma figura decorativa, né? Pois ele não manda nada, ele não orienta nada, tá? É como se eu, enquanto professor, chegasse na sala e falasse para vocês assim, olha, a partir de agora, durante o semestre, vocês vão decidir como serão conduzidas as aulas, né? E eu não vou interferir em nada. Sou um pouco estranho, né? Então, o modelo ideal, o modelo mais adequado é o líder democrático, onde você equilibra a autoridade, né, delimitação de regras e também escuta as pessoas, ou seja, é um modelo equilibrado, tá? Seria o modelo ideal. Aqui fala um pouquinho como seria a relação entre líder e liderado, né? Ou líderes subordinados de acordo com cada estilo de liderança, né? Então, estilo autocrático ou autoritário, a ênfase sempre está no líder, em quem está hierarquicamente acima, né? No modelo no estilo democrático, a ênfase está em ambos, tanto no líder quanto nos subordinados, porque ambos estabelecem uma relação de interdependência, né? E no estilo liberal, a ênfase está sempre nos subordinados, né? Ou seja, os indivíduos, os colaboradores, apesar de estarem em nível hierárquico inferior, detêm o poder, né? Então, nós vimos aí que o ideal, né, o estilo de liderança mais adequado é o democrático, né? Apesar de, em algumas ocasiões, né, você poder ser um pouco mais liberal, e em outras ocasiões ter a necessidade de ser um pouco mais autocrático, né? Mas, no geral, o modelo adequado seria o democrático, onde todos são ouvidos e a opinião da maioria vence de acordo com o líder que coordena as ações dessa equipe, tá? Direciona as ações dessa equipe, tá? Falando um pouco sobre poder, pessoal, né? Então, todo líder, né, ou todo aquele que está acima de outras pessoas dentro de uma hierarquia, ele tem poder, né? E o que é o poder, pessoal? O poder é o domínio que a gente exerce sobre alguém, sobre alguma pessoa, sobre algum indivíduo, né? É a capacidade de fazer com que os outros nos obedeçam. O que nos faz ter poder na vida, né? No contexto pessoal e profissional? Status, cargo, dinheiro, né? Reputação, fama, enfim, né? São vários fatores que nos tornam poderosos, né? E que fazem com que as outras pessoas nos sejam subordinadas de alguma forma. A grande questão é como exercer esse poder de forma ética, de forma legal, de forma que não seja algo que venha prejudicar a relação entre líder e liderados, né? Essa frase aqui do Robbins, ela resume muito bem, né? Para ele, o poder é o quê? A capacidade que o A tem de influenciar o comportamento de B, de maneira que B haja de acordo com a vontade de A. Então, se esse indivíduo B tem menos poder em relação ao indivíduo A, consequentemente o indivíduo A vai dominar ele, vai exercer autoridade sobre ele. E aí o indivíduo B, por ter menos poder, né, ele vai ter que agir de acordo com as regras ou com as normas que esse indivíduo A dita, né? Normalmente, as relações pessoais ou as relações profissionais são conduzidas dessa forma. Quem está acima, em níveis hierárquicos superiores, detém mais poder, e quem está abaixo, né, acaba sendo obrigado a, vamos dizer assim, aceitar, né, que esse poder seja exercido. É a clássica frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Normalmente quem manda, né, é quem está posicionado no nível hierárquico superior, tá? Uma pausa aqui então, pessoal, né? Rapidamente para eu tomar uma água. O poder, então, é a capacidade de influenciar pessoas, né? E um bom líder precisa ter poder, mas não só ter o poder hierarquicamente, mas exercer esse poder de uma forma que ele seja respeitado e que as pessoas, né, vejam nesse líder alguém de fato que tem referência, que pode exercer o poder, tem autoridade para isso, né? Então, claro, a autoridade formal é importante, né? Mas é necessário que o líder saiba o porquê está lá e como liderar, não somente impor a sua liderança pelo fato dele estar naquela posição. Que, óbvio, ele pode ter chegado lá por mérito, mas não significa necessariamente que o fato dele estar lá, ele vai conseguir exercer aquela posição adequadamente. Se ele não tiver competência, ou, no caso, né, soft skills necessárias para isso. Tá? E aí a gente falando mais um pouquinho sobre poder, né? Uma pessoa pode possuir poder, mas não exercê-lo, né? O poder, na verdade, é uma capacidade potencial. Quanto maior a dependência de B em relação a A, como nós falamos no slide anterior, há pouco, né? Maior o poder de A sobre B. Então, quanto mais poder eu tenho, maior é a minha capacidade de dominar, de exercer
né, a minha influência sobre o outro, exigir que o outro faça as coisas que eu quero. Isso afeta, pessoal, as relações interpessoais, afeta as relações em grupo, afeta a questão interpessoal de soft skills, com certeza, né? Se isso não for bem administrado, se o poder, né, e a liderança não forem bem administradas, bem gerenciadas, né, você pode ter situações, né, insustentáveis no que se refere a trabalho em grupo, trabalho em equipe, né, desenvolvimento de tarefas que exigem, né, a visão coletiva do processo. Então isso é muito importante. O que é o poder formal, pessoal? É aquela posição que o indivíduo ocupa de acordo com a hierarquia mesmo, né? Ou seja, o gerente tem hierarquia sobre o assistente, o diretor tem hierarquia sobre o gerente e assim por diante. No contexto de uma universidade, o coordenador tem autonomia sobre o professor, o diretor tem autonomia sobre o coordenador e assim por diante, o professor tem autonomia sobre o aluno, né? Então, o poder formal ele baseia-se na posição do indivíduo dentro do organograma da empresa, da estrutura hierárquica da empresa, né? E aí, então, é aquele poder que eu assumo, né, de acordo com os níveis hierárquicos, né, do ponto de vista vertical. Ou seja, em algum momento eu conquistei aquele poder por legitimação, né? Alguém, em algum momento, decidiu que eu poderia exercer aquele poder em virtude da minha competência técnica ou socioemocional demonstrada anteriormente. O que a gente vê aqui, pessoal? À medida que nós vamos subindo, né, do nível operacional para o nível estratégico, o número de pessoas vai diminuindo. Então, nós temos uma quantidade muito menor de pessoas na alta gestão do que no chão de fábrica, né? Por outro lado, né, o poder está muito mais posicionado em altos níveis hierárquicos do que em baixos níveis hierárquicos. Então, quem tem mais poder? Quem está desenvolvendo atividade operacional, seja no chão de fábrica, no escritório, né, em qualquer outro local, ou quem está na gerência, ou quem está na direção. Obviamente, quem está nos níveis hierárquicos mais altos, né, tem mais poder, só que o número de pessoas localizadas em níveis hierárquicos mais altos é muito menor. Nós temos muito mais pessoas trabalhando no operacional do que no alto escalão. Existem muito mais operadores do que gestores, existem muito mais professores do que coordenadores e diretores, né? Então é legal a gente entender que o poder está em poucas mãos, né? O poder está em poucas mãos e a obediência está em mais mãos, né? Esse é um ponto interessante aqui. Poder pessoal, tá, pessoal? É aquele que o indivíduo tem, né, de acordo com a sua imagem, com a sua reputação, a maneira como ele se relaciona com a equipe, a convivência que ele tem dentro de um determinado grupo, tá? Ou seja, vem da pessoa, não do cargo que ela está ocupando, mas daquilo que ela emana, né, daquilo que ela representa. Seria o melhor tipo de poder possível, ou seja, você influencia, você exerce respeito, ou você impõe respeito, né, de certa forma, não apenas pelo cargo que você tem, mas pelo aquilo que você é, né? Mesmo que você não fosse um diretor, mesmo que você não fosse um gestor, você seria respeitado de qualquer forma. E nesse cargo as pessoas entendem que o que fez você chegar lá não é necessariamente o cargo por si só, mas a pessoa que você representa, a referência que você é. Tá? Os principais tipos de poder aqui, pessoal, né? Poder coercitivo, poder de recompensa, poder legítimo, poder de competência e poder de referência, né? Poder coercitivo tem a ver com temor, né? Então, eu tanto que as pessoas temem que eu vá punir ou vá dar alguma, né, bronca, enfim, alguma coisa desse tipo, se a pessoa não fizer o que eu estou pedindo, né? Então, é um tipo de poder muito ruim, porque as pessoas só vão te respeitar enquanto líder, né? Não porque estão te respeitando em si, mas porque sabem que vão ser prejudicados de alguma forma. Então, você precisa usar do medo, né, para fazer com que as pessoas, para conduzir as pessoas a fazer o que você quer. Então isso é muito ruim, né? O poder de recompensa também é ruim, porque as pessoas, né, os subordinados ou os colaboradores, né, vão fazer aquilo que o líder determina porque vão ganhar algo em troca. Ó, faça isso, né? Cumpra essa meta que você vai ganhar tal coisa. Inclusive, às vezes, presentes e situações de assédio, né? Isso é muito ruim também. Porque a pessoa, o colaborador, tem que fazer a sua tarefa, né? Não por ganhar alguma coisa, mas pelo cargo, pela função que ele ocupa em si, né? O poder legítimo é aquele da hierarquia, ou seja, vou respeitar aquele líder, né, porque ele ocupa uma posição que está acima da minha, né, e consequentemente eu devo satisfação a ele, né.
Agora, quais seriam os dois melhores tipos de poder? Né? Os dois tipos de poder que melhor funcionam no cotidiano? Esses dois aqui, ó, poder de competência e poder de referência. Poder de competência é pelo conhecimento que a pessoa tem, por aquilo que ela representa de fato, né? O conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que tornaram essa pessoa apta a ocupar o cargo, né? E o poder de referência tem a ver com o indivíduo em si, né? Aquilo que o indivíduo representa enquanto pessoa, né? E não necessariamente enquanto profissional. Então aqui são as duas melhores bases de poder que fazem com que o líder seja respeitado, né? E a relação entre o grupo seja a melhor possível, né? Ou seja, é um poder que existe, mas que ele não precisa ser a todo momento demonstrado, né? Não é aquela coisa, olha, quem manda sou eu. Não, né? As pessoas sabem quem manda. Se você souber conduzir o grupo, não é necessário falar que você manda. O poder ele está subentendido. Então esse seria o cenário mais ideal. Aqui nós falamos, né, que diversas pesquisas aí, né, como nós falamos, citam que as fontes de poder pessoal são mais eficazes, ou seja, o respeito não pelo cargo, mas pelo indivíduo, né, ou seja, realmente poder na mão daquele que tem competência, né, não só técnica, mas socioemocional para estar lá, né, e os poderes coercitivo de recompensa e legítimo até surtem efeito dentro de um grupo em algum determinado momento, mas de forma um pouco mais a curto prazo, né? Não se sustenta por muito tempo. Essa é uma questão também importante, porque o poder pelo poder, né, ou o poder forçado, né, ele não gera bons resultados, um bom trabalho em equipe a longo prazo, né, porque vai se tornando algo cansativo, difícil, né, ou seja, é algo problemático nesse sentido. Até para a construção, né, de vínculos mais duradouros e mais profundos entre as pessoas, né? E aí então, pessoal, dentro disso, né, se uma vez que existem líderes, né, uma vez que os líderes têm poder, uma vez que a liderança e o poder são necessárias para que haja relacionamento interpessoal, né, o que leva, qual que é a principal situação presente nas relações interpessoais, né, ou nas relações que tem, mesmo que sejam duas pessoas, né, os conflitos. O que é um conflito? É uma divergência, né? São distinções de opiniões, visões diferentes, ou posicionamentos diferentes, ou opiniões diferentes sobre um assunto ou situação vivenciada, né? O conflito, pessoal, normalmente a gente associa a palavra conflito a um embate, a uma guerra, né, a uma violência, né? Não necessariamente. Claro que toda violência, né, ou toda guerra, ou todo embate mais acalorado, ou, né, mais invasivo, ele é ocasionado por um conflito, mas nem todo conflito, né, ele vai gerar necessariamente uma guerra, né? O conflito ele é apenas o início de percepções diferentes acerca de algo, tá? O que não significa necessariamente que ele vai se transformar em uma guerra, ou numa briga, né, ou em algo onde as pessoas vão entrar em luta corporal, né? Então, o que acontece, pessoal? Raramente nós temos visões exatamente idênticas, né, sobre um determinado assunto ou situação. Duas pessoas têm a visão exatamente igual, né? Se todo mundo tivesse a visão exatamente igual sobre as coisas, os conflitos nunca existiriam, né? E isso a gente sabe que não existe, né? Os relacionamentos humanos, eles são marcados por conflitos, né? Desde conflitos familiares, afetivos, profissionais, em casa, né? Sempre vai haver um conflito. Seria totalmente utópico, ingênuo, né, da nossa parte, imaginar que os conflitos eles serão totalmente sanados. Não, isso não vai acontecer. É completamente impossível que isso aconteça, tá? Então esse é um ponto fundamental aí para a gente analisar. Espera que deu uma travada aqui, pessoal. Vamos voltar. O que nós temos aqui então, pessoal, né? Exemplos de conflitos, né? Eu citei aqui, né? Eu coloquei aqui, quando eu montei essa apresentação, estava na época da guerra Rússia e Ucrânia, né? Agora nós já temos outra guerra, né? Que na verdade outra guerra que na verdade retomou, né? Infelizmente, que é a guerra de Israel e Palestina, especificamente do grupo Hamas, né? Com Israel. Obviamente que o que gerou essa guerra, a pólvora inicial, foi um conflito, né? Um conflito mal administrado, um conflito que não foi gerenciado da maneira correta, né? Por questões políticas, né? Sociológicas, culturais, né? Questões religiosas, enfim, né?
vários fatores, várias visões, inúmeras visões distintas sobre vários assuntos, né, causaram esses conflitos, as quais eu mencionei, né, e por não terem sido bem tratados, descambaram para algo extremamente ruim e violento, que é a pior forma do mundo para se resolver um conflito, que é a guerra. Né? Então, infelizmente, a gente está vivendo essa situação. Essas duas guerras, né, Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, estão acontecendo simultaneamente. Por mais que a do Israel e Palestina esteja mais em evidência, né, mas a guerra Rússia e Ucrânia ainda está acontecendo. Tá? Como nós falamos, né, o conflito é inevitável para a natureza humana, né, em várias esferas, em várias situações, entre países, entre pessoas, entre empresas, entre familiares, os conflitos vão existir, né? E a gente entende que o conflito ele existe porque as pessoas muitas vezes não conseguem chegar num consenso sobre alguma coisa, né? Então o conflito ele está vinculado a isso, a falta de consenso, que realmente não é fácil, entendendo que cada pessoa tem uma visão sobre um assunto, uma postura, né? Uma conduta, uma forma de enxergar determinada situação. Tá? Então a gente costuma associar o conflito a desacordo, discórdia, divergência, né? Controvérsia, claro, né? Há uma visão de que o conflito ele é algo que traz apenas questões negativas, e a gente vai ver daqui a pouco que não. O conflito ele é ruim caso seja mal gerenciado de forma errada, né? Mas não podemos achar que o conflito nunca vai existir, ele vai existir, né? Então a grande questão não é evitar conflitos, é saber gerenciar os conflitos. Tá? Então o Hobbes e Júlio Sobral falam, né? Fazem uma definição aí acerca de conflitos, né? Uma definição teórica, ou seja, né? Esse conflito ele vai ser gerado por alguma incompatibilidade. Né? Então, qualquer incompatibilidade, seja em nível macro, micro, vai gerar um conflito, vai gerar uma discordância, e a grande questão é o quê? Encontrar uma forma de tratar, sanar, né, essas incompatibilidades que vão vir a existir. Tá? Alguns slides aqui, pessoal, estou passando mais rápido, né, porque no decorrer da minha explicação eu já estou externalizando aqui esses conceitos e dando os exemplos. Tá? Viver em sociedade delimita, né, ou impõe a existência de conflitos, isso é fato, tá? Não tem como nós falamos, né? E aí, então, né, a grande questão é o quê? O que está causando o conflito? O que leva os conflitos a acontecerem? Né? A causa. Qual que é a causa do conflito? Se a causa for positiva, né, se o conflito estiver buscando uma melhoria para um contexto, para um cenário, para uma empresa, para um processo, ok. Mas se for o conflito pelo conflito, né, a briga pela briga, né, a discordância, né, ou a discórdia pela discórdia, não tem finalidade. Então o conflito ele tem que, caso exista, né, ele tem que partir do princípio de que essa discordância de ideias vai fazer com que exista uma melhoria, né, ou uma complementação de percepções, e não necessariamente a briga pela briga. Apenas fazer a birra de discordar de alguém. Né? E aí a gente vai ver, pessoal, já chegando aqui para a nossa reta final, né, as duas visões de conflitos, as duas formas que existem na literatura de analisar os conflitos. Existe, então, uma visão tradicional, tá, de que todo conflito é ruim. Então, para a visão tradicionalista, né, que é uma abordagem mais antiga, né, mais obsoleta, todo conflito é ruim. Ou seja, todo conflito ele tem que ser evitado ao máximo. Né? A partir do momento que o conflito existe, já houve uma perda. Né? Ou seja, esse conflito ele tem que ser eliminado, né? Ele não tem que ser tratado, ele não pode acontecer. Então há uma visão que, de certa forma, é a visão que também predomina um pouco até os dias atuais. Né? Nós somos totalmente conduzidos, né, a olhar o conflito como algo tenebroso, algo ruim. Né? A grande questão não é o conflito por si só, é a causa do conflito, o porquê do conflito e a forma como ele vai ser gerenciado e os benefícios ou situações que ele vai gerar. Tá? Então não é só o conflito pelo conflito. E aí nós temos uma visão mais tradicional, né, que é chamada como visão interacionista, uma visão mais moderna, que é a visão que se coloca mais para os modelos de negócio atual, né, que é olhar o conflito como algo positivo. Tá? Porque o conflito ele vai fazer com que as mudanças sejam aplicadas, sejam desenvolvidas. Ou seja, o conflito é um instrumento que gera mudança. Né? Ou seja, a partir do momento que eu questiono alguém
ou que eu passo a entender que determinada maneira de se fazer algo não é a melhor, né? Que eu tenho uma visão crítica, reflexiva, né? Ou que eu contesto alguém, eu estou impondo a minha visão. Não impondo a minha visão acima do outro, mas colocando a minha visão também além do outro, né? Então, qual que é a ideia aqui? Que eu não aceite tudo, né? Que eu não seja um indivíduo extremamente passivo, né? Então, nesse ponto, o conflito é positivo, porque eu posso discordar da posição de alguém, né? Propor algo melhor e melhorar um processo. Então, determinado funcionário fala, olha, só existe uma forma de fazer isso. A melhor forma é essa. E eu chego para o funcionário e falo, olha, tem duas ou três formas de fazer essa atividade, né? Existem recursos que vão garantir que a gente faça essa atividade melhor, tá? Então, mostra esse recurso para mim. Como é que ele é, né? Existe uma ferramenta X que garante que essa tarefa seja executada com mais rapidez, com mais segurança. Eu tenho que questionar, né? Então, pode haver um conflito, uma rejeição da outra parte. Como que você vai querer fazer uma coisa diferente, sendo que eu faço assim há 30 anos, 20 anos, né? Então, esse conflito é um instrumento gerador de mudança. Você está colocando aí uma situação onde você busca mudar a forma de enxergar alguma coisa, né? E para isso você tem que ter algum opositor, né? Alguém que vai questionar, né? Alguém que vai olhar de uma forma mais crítica. Então, nesse ponto, o conflito é importante. Todas as mudanças do mundo, né, todas as coisas que foram alteradas, né, aperfeiçoadas, foram geradas a partir do embate, do conflito, de alguém que questionou, falou assim, olha, podemos fazer de outra forma, né? Então, os conflitos não devem ser totalmente eliminados, principalmente olhando essa visão interacionista, né? Ou seja, exige a interação, e a interação de pessoas vai ocasionar conflitos, porque as pessoas vão ter visões diferentes sobre situações, objetos e cenários, né? Então, a grande questão é o quê? Gerenciar o conflito, e não necessariamente, né, evitá-los. É claro que, né, bem gerenciado, desde que ele seja bem gerenciado. Então, o ponto aqui é esse. Os conflitos, então, são um motor que impulsiona mudanças. A visão interacionista coloca isso. O conflito estimula a criatividade, desenvolvimento. O conflito faz com que as pessoas interajam, né, e faz com que as pessoas compartilhem ideias, né? Então, isso é importante. Já na visão tradicional, né, todo conflito é ruim e deve ser evitado. As duas visões têm as suas razões, né, mas eu, particularmente, entendo que a visão interacionista ela faz mais sentido nos dias de hoje, num mundo altamente dinâmico, flexível e nas quais as mudanças precisam acontecer aí frequentemente, tá? Então, não podemos querer necessariamente eliminar os conflitos, mas sim resolver, né? Gerenciar, resolver, né? O conflito ele não pode ficar em aberto, tá? Ele não pode ficar estagnado ou ficar pendente. Eu tenho que resolver, né? E, se possível, encontrar uma forma de resolver que vai trazer benefícios aí para ambas as partes, ou para todas as partes envolvidas nesse conflito, e para o contexto na qual esse conflito foi gerado, né? Que pode ser uma empresa, dentro de uma casa, né? Na escola, na sala de aula, enfim. As pessoas que estão envolvidas e o local onde ele foi criado, tá? Fechando aqui, pessoal, né? Olhar para essa visão construtiva, né? Como nós falamos, né? É necessário, então, que se pare de se demonizar o conflito, né? Enxergue ele de uma forma racional, uma forma séria, né? Ou seja, eu tenho que gerenciar, assim como eu gerencio recursos financeiros, pessoas, máquinas, equipamentos, eu tenho que gerenciar conflitos, né? E gerenciar conflitos exige liderança e autonomia, ou seja, o exercício do poder de forma equilibrada, tá? Aqui, pessoal, são as principais referências que eu usei, tá? Para